No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é a possibilidade da pessoa com deficiência receber a pensão por morte deixada por pais ou mães, mesmo se essa pessoa com deficiência for maior de idade. Vou explicar tudo direitinho, como foi a evolução legislativa durante o tempo para que chegasse na situação que temos hoje, e vou explicar para você se isso é possível, se não é possível e como se faz para se obter esse tipo de benefício junto ao INSS. Antes mesmo de a gente começar o conteúdo do vídeo, quero te pedir rapidinho, dá essa força aí pra gente. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha se você gostar do vídeo, porque isso ajuda o canal e ajuda também que mais pessoas acabem tendo informações como essas que a gente vem todos os dias aqui compartilhar com vocês. A informação é a maior arma que as pessoas têm para terem uma vida mais digna. E esse é o objetivo do nosso canal, levar dignidade às pessoas através da informação. Bom, falamos sobre o assunto de hoje então, que é a possibilidade das pessoas receberem o benefício de pensão por morte deixadas por pais ou mães, mesmo na condição de pessoa com deficiência. Então eu vou mostrar um pouco para você da evolução legislativa, como que a lei era antigamente, como que isso é possível hoje, e já antecipando para você aqui, para que você não fique curioso, é possível sim isso acontecer, deixar a pensão por morte para pessoas com deficiência, mas tem alguns detalhes que eu quero conversar com vocês aqui, para que não fique nenhuma dúvida, beleza? Então vamos lá. Então, para que você tenha uma noção, a lei de benefícios do INSS, que é a lei 8.213 de 91, no seu artigo 16, diz o seguinte, vou ler aqui para vocês, diz assim: são beneficiários do regime geral da Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos. Até aqui é fácil de entender, bem simples de entender, inclusive responde a questão da pensão por morte aos filhos até 21 anos. E aí o artigo termina assim: ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Essa é a legislação que temos hoje em vigor. Então, a pessoa que tem deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave, sim, é considerado dependente do segurado do regime geral da Previdência Social e, portanto, tem direito ao benefício pensão por morte. Eu vou explicar melhor esse detalhe todo para você aí, ok? Fica tranquilo. Uma coisa importante da gente registrar aqui agora, eu vou usar alguns termos aqui que eu não costumo usar, como deficiente ou inválido, porque esses são os termos que aparecem na legislação, tá certo? Mas quero registrar que não tem nenhuma conotação pejorativa ou discriminatória, muito pelo contrário, eu não gosto desses termos, mas nesse momento sou obrigado a utilizá-los justamente porque eles aparecem nas legislações que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Logo no começo, na edição da Lei 8.213 de 91, o artigo 16 dizia o seguinte: a redação original era a seguinte: era considerado segurado, né? Era considerado dependente do segurado, do regime geral da Previdência Social, o cônjuge, companheiro e o filho de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Isso era o texto original lá em 1991, beleza? E aí em 1995 nós tivemos a edição da Lei 9.032 de 1995, que acrescentou uma expressão não emancipado, que na verdade se usa muito pouco hoje em dia, essa questão da emancipação de pessoas menores de idade, mas continua valendo no Código Civil. E aí passou a redação a seguinte maneira, mesmo inciso 1º do artigo 16 da Lei 8.213, tá? Considera-se então dependente o cônjuge, companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Ainda se usava a expressão inválido, ok? E aí, até esse momento, a legislação previdenciária tinha esse requisito, essa regra,
e precisava da comprovação da invalidez, para mostrar que a pessoa tinha uma invalidez. Ou seja, ela tinha que comprovar a incapacidade dela para o trabalho, total ou parcial, para que fosse beneficiário da pensão por morte ou de qualquer outro benefício, nesse caso aqui, tá certo? E aí, em 2011, nós temos uma nova legislação, que é a Lei 12.470, de 2011, que acrescentou, melhorou, evoluiu essa legislação que a gente está falando dela hoje e trouxe um critério novo para a concessão de benefícios na condição de dependentes, é o que a gente está dizendo aqui hoje, né? E coloca da seguinte maneira, mesmo inciso 1º do artigo 16 da Lei 8.213 passou a vigorar, então, em 2011, com a seguinte redação: considera-se dependente o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, perceba, em 2011, né, essa legislação 12.470 traz essa redação nova, fazendo uma vinculação de invalidez com deficiência. O que a gente sabe, eu já conversei muito, já falei muito sobre isso aqui no canal, invalidez é uma coisa, incapacidade é uma coisa, deficiência é outra, completamente diferente. A gente já vai ver isso já já, porque logo depois, em 2015, com a ascensão da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem aí uma remodelação desse texto que a gente está falando agora, e aí traz para a realidade que a gente tem hoje. Mas antes de falar da Lei Brasileira de Inclusão, eu quero colocar também uma outra inovação que a Lei 12.470 de 2011 trouxe. Ela traz a condição, a possibilidade de que a pessoa com deficiência, mesmo que tivesse trabalho, ela poderia receber a pensão por morte. Veja bem, olha o que diz aqui o artigo 77, parágrafo 4º. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. E aí, sem novidade. Aí o parágrafo 4º. A parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, que exerça atividade remunerada, será reduzida em 30%. Ou seja, permitiu que trabalhasse, mas deu uma redução de 30%, entendeu? E aí, como eu estava comentando há pouco, em 2015, com o advento da Lei 3.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a realidade de hoje, que eu vou ler para vocês aqui, que é a seguinte: considera-se dependente do segurado do regime da Previdência Social, cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, e aí vem a novidade, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Isso é muito importante, porque trouxe para a inclusão social da Previdência Social um mundo de gente, tá? Porque incluiu as pessoas com deficiência intelectual ou mental, de qualquer grau, ou outras deficiências de grau grave, ok? Fica bem atento quanto a isso, porque isso aqui é muito importante, eu já vou explicar. Para que você entenda bem como que ficou essa situação depois da Lei Brasileira de Inclusão, as deficiências intelectuais ou mentais, assim, evidentemente atestadas por médicos especialistas, elas podem ser inclusive no grau leve, não há necessidade de ser no grau grave. Então, todas as pessoas com deficiência intelectual ou mental, né, qualquer tipo de retardo, qualquer tipo de deficiência nesse sentido mental ou intelectual, podem se tornar beneficiários de pensão por morte de pais ou responsáveis também, mesmo que trabalhem, mesmo que tenham condição
capacidade para trabalhar, não impede que eles trabalhem, tá? Eles têm esse direito. E aí, a exigência do artigo 16, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, para as deficiências graves, é só lembrar uma coisa simples, né? A Lei Brasileira de Inclusão considera pessoa com deficiência aquelas pessoas que têm impedimento a longo prazo, e aí podemos entender aí impedimento a longo prazo mais de 2 anos, de natureza mental, intelectual, já falamos delas aqui agora, sensorial ou física. Então fica mais simples de entender essa questão da pensão por morte, porque as deficiências intelectual e mental, qualquer grau, ok? As deficiências físicas e sensoriais precisam de demonstração de grau grave para que a pessoa tenha acesso aos benefícios como dependente na condição de pessoa com deficiência dos segurados do regime geral da Previdência Social, ok? Uma outra coisa muito interessante, a Lei 13.183 de 2015, é uma outra legislação, revogou aquele dispositivo lá dos 30%. Lembra que eu falei que as pessoas com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, né? E aí já expliquei a questão da gravidade, podem receber a pensão por morte, mesmo que trabalhem, mas com desconto na pensão por morte de 30%. Então, essa Lei 13.183 de 2015, que veio logo na sequência da Lei Brasileira de Inclusão, extinguiu esse desconto, então a pessoa passa a receber, pessoa com deficiência, na condição de pessoa com deficiência, ao receber uma pensão por morte, por exemplo, ela recebe o valor integral, mesmo que ela trabalhe, mesmo que ela tenha a condição, a capacidade de trabalhar normalmente. Não há nenhum impedimento, não há nenhum desconto, acabou isso. Então, para que você entenda bem claramente, mesmo que a pessoa seja maior de idade, maior de 21 anos, que ela comprove a deficiência dela, ela tem o direito de receber a pensão por morte da pessoa que pode deixar a pensão por morte para ela. Vou dar um exemplo bem claro. Agora mesmo, há meia hora atrás, eu conversava com uma senhora que o marido faleceu agora no começo desse ano de 2022. Provavelmente ela vai até ver esse vídeo. Lógico que eu não vou falar o nome dela aqui para poder preservar, mas ela, no falecimento do marido dela, ela tinha 43 anos. E a partir desse ano agora, tivemos uma reformulação na escala de concessão de pensão por morte, e a pensão por morte vitalícia só é possível para as pessoas acima de 45 anos, ok? No caso dela, ela é uma pessoa com deficiência, essa senhora que eu estou falando. Então, o INSS concedeu a ela uma pensão por morte por 20 anos, porque ela tinha 42 ou 43 anos, se eu não me engano, na época do falecimento do marido. Só que ela é uma pessoa com deficiência. E aí ela me perguntou se era possível transformar essa pensão por morte, que vai ser temporária, numa pensão por morte vitalícia. E eu disse que sim, é possível sim. Então entenda, pessoa maior de idade, com deficiência, ok? Mental ou intelectual, mesmo que não seja grave, beleza, tá dentro. Física ou sensorial, tem que demonstrar a natureza grave, porque é o que a lei determina hoje. E pode, inclusive, trabalhar. Não há impedimento algum para que a pessoa trabalhe recebendo a pensão por morte. Então, pessoal, em resumo, isso era o papo que eu queria ter aqui com vocês hoje. A resposta é sim, é possível que a pessoa com deficiência maior de idade, né, sendo dependente aí do segurado do INSS, receba a pensão por morte no valor integral, sem problema nenhum, que a pessoa recebia, sem que haja desconto, na verdade, é isso que eu queria falar, né, dos 30% que existia antigamente, até 2015, e agora é o valor sem descontos. Para habilitação nesse tipo de benefício, precisa comprovar que é dependente, né, dependente dessa pessoa, precisa comprovar a relação de parentesco, precisa comprovar, no caso da pessoa em condição de deficiência, precisa comprovar a deficiência física ou sensorial, tem que ser grave. A intelectual mental
pode ser qualquer grau, leve, moderado ou grave, não há diferença para a concessão do benefício, ok? Eu espero que isso tenha dado aí luz para a sua vida, que possa trazer aí mais dignidade para a sua vida, essas informações. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo a sua pergunta, que a gente tem todo prazer em responder a você. Vou deixar aqui em cima, nos cards, 2 vídeos. Um explicando como é que é o nosso trabalho no Brasil inteiro. A gente atende em todas as cidades de forma online. O vídeo vai explicar como é que funciona o nosso trabalho, nosso atendimento. E outro também falando de pensão por morte, para poder ficar mais claro ainda o assunto. Se precisar, é só me chamar nos contatos que estão aí na sua tela, que a gente tem o maior prazer em receber a todos e poder servir a todos no Brasil inteiro. Um grande abraço e até o próximo.